Eu assisto podcast, que eu gosto. Trechos, né? Na verdade, eu gosto de assistir os cortes. Hum, é E legal. Eu gosto de ouvir o podcast, eu ouço muito. ouvir também eu Isso, eu gosto de gosto. ouvir. Assistir, eu Nossa, assisto pouco. aqueles motivacionais eu acho muito legal. Tem uns bem legais. E então eu não assisto. Eu gosto de filme e tal. Mas aí voltando lá na terapia. Então, você pega lá 1 hora na sessão para começar a conversar. E aí a pessoa veio tratar ansiedade. Mas o que que gerou a ansiedade para ela? Até a gente conseguir chegar no que causou a ansiedade, porque não adianta só eu tratar a ansiedade em si, o sintoma, eu tenho que chegar na causa. E aí, não só chegar na causa, quais são quais são os gatilhos que faz você chegar nisso, de startar sua ansiedade. Então, são muitas coisas para você trabalhar. Então, por isso que a gente fala em 50 a 1 hora. A gente vai conversar. A pessoa vai refletir sobre tudo aquilo que ela falou durante a semana. Tem, eu costumo passar lição de casa para os meus pacientes. Então, ó, você chegou aqui assim, em tantas sessões como você quer estar, então eu vou fazendo uma linha do tempo com ele. E lembrando que tudo que ele veio buscar comigo está dentro dele, né? Então, Às vezes tem pessoas que querem se curar, mas não falam tudo que tem que te falar, né? exatamente. Aí, em 50 minutos é muita coisa pro cara falar. Parece pouco, mas é muito para quem tá falando, no caso da pessoa que tá sendo tratada. Né? Para você, e 2 horas para você ouvir uma pessoa que não tem muito o que falar. Eu geralmente estimulo o meu paciente a falar. Ele não fica só falando, então não é só falar aleatoriamente. Eu deixo, tem momentos soltos dele falar, mas eu vou colocando perguntas chaves Conduzindo. para que ele me dê as respostas que eu preciso entender, né? Porque o ideal, o interessante não é você saber a resposta, é você saber a pergunta. Então eu tenho que saber perguntar aquilo que você estava falando, é, do cara cobrar R$ 50. Tudo aquilo de valor agregado que ele tem, ele cobrar só os R$ 50. Aí ele fala, putz, só por 50 conto ficar ouvindo esse cara falar, não dá. Não era melhor estar ouvindo ele por 500, por, sei lá, por 600, não sou o valor, mas não era melhor estar ouvindo por muito mais. Eu ia ouvir ele com muito mais prazer. Então, também tem isso, mas na questão, se a gente tá falando de valor agregado, né? Você fala assim, ai, R$ 50, mas tantas coisas que ele precisou fazer para chegar ali naquele, Sem dúvida, só um ar-condicionado, né? no Por exemplo, essa carro. sala, né, É a mesma o quanto história. custa? Eu tenho que sair da onde eu estou para ir no meu consultório, porque eu pago a sala. Já começa daí. Aí eu tenho o meu tempo. E tem também tudo que eu gasto para chegar até ali. Então, as pessoas também têm que colocar isso na balança, que a Sim. gente tem um investimento por trás disso. Quanto custa uma mesa? Quanto custa? É barato a água, né? Mas uma água é barato. Então, 50 águas já não é mais barato. 100 exatamente. água não é mais barato. E de repente o dia inteiro passa cliente seu, você oferece uma água pro cara. O cara toma. De repente tem cara que tem uma 3, 4 garrafas de água, você fala, putz, R$ 50. O cara tomou 5 garrafas, é 2,50. Já foi 5% do que eu cobrei. O Tem cara vai no sala, banheiro e dá uma descarga. Mas quem cobra isso não oferece água. Então, pode ser. Mas, por exemplo, tem salas que a gente vai alugar, porque a gente faz, a gente tem muitas cowork, né? R$ 35 o aluguel de uma Uma hora da hora. sala. E aí tem aquele negócio do paciente não estar tão comprometido de ir no local no dia combinado e você teve que pagar. Smart. E aí? Acontece Então a muito. gente faz com o ele ou sem contrato. ele, Chega você tem que atrasado. pagar. Só que a gente faz o contrato. Por isso que geralmente eu costumo fazer pacote. A pessoa me paga antecipado. E ela assina um contrato comigo. Que se ela não me avisou em tanto X tempo e não compareceu, é exceção dada. Porque Então tem você não todo. atende em lugar fixo. Eu Você pode. tenho, Ah, tá. Entendi que você... também tenho. Se a pessoa preferir, você falar, não quero ser atendido lá, posso me atender em outro lugar, você pode atender em outro lugar. Eu tenho uma sala que eu já alugo, que é na Santa Rosália. A gente não me pergunta endereço porque eu não sei o endereço, Área tá? nobre de Sorocaba. Não, é que eu não sei o endereço. Eu atendo no lugar, eu só sei ir. E eu tenho um sério problema com senso de localização, mas eu sei ir no lugar. Então, mas aí falando comigo pelo WhatsApp, eu vou passar lá o endereço A que tem. localização A já era. localização já era. Tudo certo. E eu tenho minha sala lá que eu atendo à tarde, das 5h30 até umas 8h30. E já atendi também no centro de Sorocaba e no Campolim. Então, às vezes, para facilitar,
a localização. Se eu tiver mais de um paciente em um determinado local, eu até vou, porque aí compensa eu ir até lá. Agora, só ficar presa a um paciente lá, e aí no mesmo dia ter um outro em um outro endereço, não vai compensar, né? Então, eu trabalho dessa forma. Então, a gente faz um contrato. Quando a pessoa vai fazer a terapia, ela tem que ter. A primeira coisa que eu falo pra ela é que ela tem que ser muito honesta, mas a honestidade tem que ser dela com ela mesma. Até porque você já recebeu. Se ela não for nessa, o problema é dela, né? Ela que tem o problema, é Não. ela com ela mesma, né? E tá certo. E que as pessoas não esperem milagre, porque a maioria das pessoas vai lá, que aí uma sessão eu quero sair outra pessoa, um milagre. Não, não é assim. O É um trabalho. imediatismo que a gente vive de hoje. Exatamente, é um Eu trabalho que eu sou você. a Erika, não sou o Dr. Rei, né? Bem é isso daí. Mas os resultados ele aparecem. Se você realmente quiser trabalhar e for honesto consigo mesmo, porque assim, eu vou te fazer perguntas que vai incomodar. O nosso cérebro, ele é muito estratégico, ele não gosta de deixar a gente sentir dor. E tudo que Ele se blinda. incomoda, ele vai rejeitar, ele vai fazer a gente não fazer aquilo. E aí eu vou te fazer perguntas que vai te incomodar. E você tem a liberdade de querer me contar a verdade ou não. Lógico que, como a gente já tem experiência, eu vou observar como que você vai se posicionar, como você vai falar, como você vai se expressar. Se você está Leitura falando. corporal. É. E aí, às vezes, a leitura corporal é muito melhor do que o que a pessoa está me falando. O corpo fala, né? Tem um livro também que fala Tem. sobre o corpo fala. Então, você pensa que está me enganando, mas não tá. E eu deixo você acreditar que você está me enganando. Tá se enganando, né? Tá se enganando. E aí eu penso, se você não está disposto a falar a verdade, o que é que você está fazendo lá? Se a pessoa já. Eu mesma já não quero, porque é o meu trabalho, sabe? O que está em jogo é o meu nome. E eu prezo bastante por Não isso. respeita o trabalho, né? Exatamente. Eu atendi já usuários de entorpecentes. Famoso, já atendeu algum famoso? Famoso ainda não. Não? Ó, Johnny. Vai ser o primeiro. Primeiro famoso, é. Vamos lá matar a curiosidade. Sei E ele. hipnotizado. E, e é interessante, você já fez terapia Não. alguma vez? Com nenhum tipo de profissional? Nem fisioterapia, eu acho que não fez, né? Também não. Nunca